Então deixou de funcionar, cá está. É que sim. A Catarina estava a dizer que eu venho aqui contar a história do meu sucesso, mas eu acho que o momento de maior sucesso da minha carreira é estar aqui hoje e por isso é que eu aceitei o convite de imediato, mesmo sem ver o tema, mesmo sem ver a cidade onde era, assim que eu vi no assunto do e-mail TEDx, eu, bora, é isso. Depois é que comecei a perceber que o tema era raízes e ainda por cima que vinha falar à cidade de Guimarães, a cidade onde nasceu Portugal, não é? E que tem esse peso tão grande nesta temática que é raízes. E para mim, raízes, o que me surgiu na cabeça foi o quê? O que é que eu tenho a ver com isto? Eu tenho uma revista digital, como a Catarina dizia, portanto, temos tudo menos raízes, ou pelo menos aparentemente, então tornou a coisa um bocadinho mais difícil do que eu pensava. Então fiz o que toda a gente faz quando tem que pensar sobre um assunto, que é ir ao Google e escrever o nome, não é? E a pesquisa que me surgiu foi esta, que vocês podem ver aqui. Isto não é nada inventado, não é manipulado no Photoshop, isto é mesmo o que o Google diz que são as raízes. E continuei sem perceber muito bem o que é que eu podia falar, porque é tudo do mundo natural e, não vamos mentir, é muito inspirador, mas não tem nada a ver com aquilo que eu faço. E continuei a tentar perceber o que é que eu podia falar sobre raízes. Continuei a tentar estabelecer lógicas entre uma coisa e outra. A coisa mais próxima que encontrei foi o símbolo do USB, que, mal a bem, parece uma raiz. Mas pensei, isto não vale a pena partilhar. Continuei a tentar perceber o que é que eu posso falar sobre raízes. Eu vim de Cuba, e isso até podia ser mais ou menos interessante, não tivesse eu falado de Cuba do Alentejo. Portanto, o máximo que eu que posso partilhar convosco é que gosto muito de canto alentejano e da sorda de alho, mas também não é muito interessante. Passei então para a assunção seguinte do que é que poderia ser isto das raízes. E cruzei-me com esta parte mais comum a todos nós, que é a parte da história e da tradição, e que, sem dúvida alguma, é importante nós mantermos toda esta estética dos azulejos, que todos conhecemos, a nossa gastronomia fantástica, todas as nossas coisas que têm a ver com as nossas raízes do nosso país, seja os vinhos, seja as danças tradicionais, como aqui represento. Acho que isso tudo é muito bonito, mas sendo eu de uma revista digital, voltando a referir, e apontada para o futuro, visto que o que nós fazemos é dar as notícias da atualidade e, de certa forma, preparar o que pode ser o futuro, isto continuava a não ter muita ligação com aquilo que eu faço, então eu continuei a tentar perceber onde é que eu posso falar sobre raízes, onde é que eu posso encontrar o busilis do tema, por assim dizer. Então voltei-me um bocadinho mais para aquilo que é o meu mundo e porque é que podem ser esta assunção das raízes no mundo em que eu vivo. E no meio dessa pesquisa toda, deparei-me com uma onda de nostalgia imensa que provavelmente vocês já viram por aí, não é? As festas Revenge da 90s, os aparelhos para atender o telefone, o iPhone, como se fosse um telefone antigo, as aplicações que simulam que estamos a filmar com uma câmara de película ou de VHS, mais um iPhone com um aparelho estranhíssimo para atender, uma loja de sardinhas portuguesas com um design a fazer lembrar que vem de 1800 e não sei quê, mas com LEDs da mais alta tecnologia lá dentro e que tem muito pouco de essencial, de original. Ou então outras coisas diferentes, como esta versão do videoclipe do The Weeknd, do I Feel It Coming, reinventado como se fosse nos anos 80, que basicamente o que é que faz? Distorcem a música, tiram a qualidade à música e fingem que é antigo, como se fosse uma forma de voltar ao original e de voltar às raízes. Mas eu não me identifico de todo com esta visão das raízes e da nostalgia, como se fosse quase uma vingança, não é? Agora todos gostamos de dançar um Marcarena ou dançar aquelas músicas que antigamente fugíamos. Não é isso que eu quero, não é vir para aqui com capas manipuladas de um filme, que é um filme de 2016 ou 2017, e que alguém fez uma capa em Photoshop a fingir que era antigo e voltámos às raízes. Não é nada disso. Continua a não ser isso que eu venho aqui falar e isso não me interessa partilhar. Então continuei a tentar perceber o que é que posso, afinal, falar e onde é que estão as nossas raízes e as raízes da minha geração, da geração do meu incluo, que cada vez mais passa a sua vida assim, de olhos postos no telemóvel, de olhos postos em ecrãs, e que, em média, segundo os estudos mais recentes, de 2016, creio eu, passa cerca de 2 horas e 51 minutos por dia no smartphone. Isto é uma realidade que nos últimos anos tem vindo a evidenciar-se cada vez mais, como provam aqui, por exemplo, as taxas de crescimento de utilizadores do Facebook, ou as taxas de crescimento de utilizadores do Instagram, ou, para não falarmos de redes sociais e percebermos como isto é uma coisa transversal a toda a nossa sociedade e não simplesmente a ter uma conta no Instagram, a ter uma conta no Facebook, é uma coisa muito mais cotidiana do que essas contas, comprova o número de devices ligados à rede e aí vai muito para além dos telemóveis, vai até à máquina de lavar. Não sei se sabem que há uma máquina de lavar que tem um botão que vocês clicam e, passado 2 dias, chega ao detergente a casa
para não terem de fazer nada. Então, se calhar é por aí que estão as raízes, mas nada disto tem muito a ver com as raízes sem ser tal símbolo USB que vos mostrava. O mundo cada vez tem menos fios, ou seja, cada vez tem menos semelhanças com raízes. Nós parece que nos afastamos até dessa ideia do que pode ser raízes. Se pensarmos nas expressões em português, criar raízes raramente é uma coisa boa. Raramente alguém diz, estás a criar raízes, para dizer que está a fazer uma coisa boa. Normalmente tem a ver com a sedentariedade, tudo isso. Porque nós temos esta ideia de que tudo o que é wireless, tudo o que é sem fios, até o carregamento do telefone sem fios, é uma coisa melhor. Então, estamos a diluir as nossas raízes. Então, para onde é que elas estão a ir? Onde é que nós estamos a deixar? Onde é que estamos a criar raízes? No mundo que eu contacto todos os dias, que infelizmente é um mundo das notícias que raramente são boas, o que nós vemos é isto. Isto é uma notícia do Shifter. Em 4 anos o consumo de antidepressivos duplicou, campanhas falsas para manipular eleitores, pessoas que estão a chegar à presidência de países e que são no mínimo perigosas ou duvidosas, anúncios que não se percebe muito bem como é que surgiram. As principais empresas que nós conhecemos, como o Facebook ou o Google, estão sempre envolvidas em escândalos e em escândalos, em escândalos que nós não percebemos muito bem. Então, afinal, se calhar o que é mais importante pensar aqui é onde é que está a raiz dos problemas, porque se nós estamos a viver num mundo com cada vez menos raízes, mas os problemas continuam a surgir, é preciso tentar perceber qual é a raiz destes problemas. E foi esse exercício que eu tentei fazer. Então acho que a principal raiz que nós estamos a criar é na nossa cabeça. Sem nos apercebermos, estamos a criar várias raízes na nossa cabeça. E ontem, quando estava a preparar isto mais uma vez, cruzei-me com este tweet que para mim fez todo o sentido e que é um filósofo que diz que o problema dos factos é que os factos têm que ser uma relação de verdades interligadas que nos permita crer neles como factos. Exatamente. E o que está a acontecer é que estas interligações entre as pequenas verdades estão a desaparecer porque as pessoas nem sequer compreendem aquilo que estão a fazer. Pensem quantos de vocês sabem com exatidão o que é que significa enviar uma mensagem no Facebook? Ninguém. Nem eu. Porque nós, quando pensamos na internet, pensamos nisto. Pensamos em luz, em Wi-Fi, que há aqui magicamente no ar. Pensamos em mundos a voar sobre coisas. Ainda no outro dia vi um anúncio de um telemóvel em que há uma pessoa que abre os braços e voa. Portanto, toda a nossa imagética tem muito a ver com perder a ligação ao terreno, perder a ligação ao material, mas isto tem de ir tudo para algum lado, não é? Se pensarmos até na linguagem, é muito interessante pensar nisto, nós usamos o termo cloud para falar da computação, mas cloud não são mais do que computadores ligados em rede, portanto, há uma fisicalidade nisto que nós raramente temos noção. Nós, quando pensamos em raízes, hoje em dia, a forma que mais nos apercebemos das raízes é quando vamos na rua e alguma raiz de uma árvore fez levantar um passeio, nós tropeçamos e é aí que percebemos que, afinal há raízes, isto não é magicamente assim, não há só árvores com cópula. E eu tentei perceber, então, mas afinal, onde é que nós tropeçamos nas raízes no mundo digital? Podia falar-vos disto, não é? Que afinal de contas a internet não anda no ar e são estes cabos que estão aqui, isto são mesmo as ligações reais que permitem que exista a internet. Como podem ver, aqui em Portugal há uma série deles que nós, a maior parte de vocês acredito que não fizesse ideia. A cloud também não está propriamente na cloud, são estes data centers enormes. Este é na Covilhã e a internet, como vos disse, não passa no ar, passa nestes cabos gigantes e que atravessam praias e que são horríveis e podiam fazer qualquer um tropeçar. Mas não é aqui que estão as raízes. Como vos dizia, eu acho que as principais raízes estão a ser criadas na nossa cabeça. E estão a ser criadas na nossa cabeça de várias formas. Uma delas, que vos tinha para falar, é as raízes sociais. Se nós anteriormente nos relacionávamos em comunidades e criávamos raízes fortes com as pessoas com quem nos relacionávamos, cada vez mais relacionamos com pessoas nas redes sociais e o que isso faz é criar relações mais fracas, as chamadas weak ties, ligações fracas. E se antigamente as relações fracas eram os colegas de trabalho ou os colegas de escola, por exemplo, hoje em dia as relações fracas podem chegar a quilómetros e quilómetros e quilómetros de distância sem que as relações fortes sejam realmente influenciadas por isso. E se isso é bom em alguns casos, como, por exemplo, os casamentos de pessoas do mesmo sexo aumentaram imenso com o surgimento da internet graças ao conhecimento de pessoas online e de aplicações como o Grindr. Eu dou-vos o exemplo da revolução na Praça Tahrir e de uma história que me contou o jornalista Paulo Moura, que todo o mundo achava que estava a haver uma revolução na Praça Tahrir, menos as pessoas que viviam a 500 metros da praça que nunca tinham ouvido falar do que é que estava a passar lá. Portanto, é preciso pensar nisto. Dou-vos um exemplo também real e que me aconteceu há 3 dias, que é, estas relações fracas têm um problema que nós não conseguimos criar empatia com as pessoas simplesmente porque não as conhecemos. Eu segui esta pessoa há para aí 2 anos no Twitter e só 2 dias é que fiquei a saber que ela tinha um problema de saúde e que agora está de cadeira de rodas.
Portanto, imaginem ter uma conversa sobre mobilidade com esta pessoa em que ela tem uma opinião completamente condicionada e eu não faço a mínima ideia, porque tudo o que eu vejo sobre ela é o seu handler no Twitter e pouco mais. Outro dos pontos onde criamos raízes é na forma como nós consumimos a informação. E isto são mais duas notícias do Shifter também. E para vos dizer que 62% das pessoas hoje em dia obtêm as suas informações nas redes sociais, 18% dos quais fazem-no com muita frequência e nem querem imaginar a percentagem de pessoas que só o fazem nas redes sociais. Isto significa que as nossas raízes informativas, ou seja, onde assentamos as nossas raízes para buscar a informação, é cada vez mais neste mundo online e nestas relações fracas. O que é que isso significa? Que, em vez de estarmos a consumir a informação nos jornais ou nas televisões, que mais ou menos estabeleciam uma rede interconectada das coisas e que nós conseguimos perceber, hoje em dia estamos dependentes destas redes que circulam em torno de poucas pessoas. E, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, não é? Tem 122 milhões de seguidores no Facebook. Se ele disser uma informação, dissemina por 122 milhões de pessoas, mais ou menos, e as discussões não são interconectadas. Como podem ver, isto é um exemplo real, uma visualização da discussão sobre os pacotes de explosivos que foram entregues agora na América há 3 ou 4 dias, e é perfeitamente visível como a discussão, há 3, 4 polos de discussão que mal se interconectam entre si. Ou seja, há muitas relações fracas que geram polarização na discussão e raramente é quebrado este filtro de bolha. Quando é quebrado este filtro de bolha, geralmente as pessoas acabam a insultar-se na internet, porque é isso que acontece na internet, tanto que nos anos 90 um advogado chamado Mike Godwin criou a lei de Godwin, que diz que uma discussão na internet acaba quando alguém compara o outro a Hitler. Tal não é a probabilidade de alguém comparar o outro a Hitler. Portanto, outra das provas de que isto é, as pessoas acabam sempre a insultar, só desviar o assunto, é um termo que surgiu muito recentemente e que nós também falámos no Shifter, que é o whataboutism, que é quando alguém propõe um tema de discussão, a outra pessoa dizer: ah, mas nisso não falas tu, o nisso pode ser outra coisa qualquer. Escolheu o tema e é só uma forma de divergir o assunto e de não levar a discussão a ser profunda. Isto leva-nos a uma individualização, ou aquilo que eu chamo uma verticalidade da nossa presença e da nossa forma de estar. E aqui a comparação entre o vertical e o horizontal também é simples de perceber. O vertical está associado aos followers, aos likes, aos gostos, à mediação dos algoritmos, ao facto do que nos aparece ser o mais popular, o mais interativo, o mais. Enquanto que no horizontal, por muito chato que isso fosse, de vez em quando levávamos com uma pessoa que era o menos, mas que nos ia ensinar qualquer coisa. Hoje em dia só levamos com o mais e tendemos à hipernormalização. A hipernormalização leva a fenómenos como este, que provavelmente conhecem, que é uma conta de Instagram que mostra como todas as fotografias que são tiradas naquela região do Alasca, creio eu, são todas iguais. E não é preciso ir até o Alasca para ver isto acontecer. Se nós procurarmos um hashtag sobre um monumento ou uma coisa assim, vamos perceber que todas as fotografias são exatamente iguais. E ninguém está livre de cometer este erro, por assim dizer. Eu ontem, quando cheguei a Guimarães à noite, ia tirar o telemóvel para fotografar o Aqui Nasceu Portugal. Depois é que me arrependi. Não queria ser mais um. A individualização, a verticalidade, leva-nos a outro ponto que para mim também é muito interessante, que é nós procuramos muito saber qual é a rotina do CEO para emular, a ler as 500 páginas por dia, tomar banho antes de deitar, aquelas coisas todas, mas ninguém pensa que o Steve Jobs não fez absolutamente nada sozinho e não fez nada sem uma equipa de programadores imensa e que sofriam imenso. Não tinham uma rotina como esta, tinham uma rotina completamente partida e como qualquer um de nós, como qualquer pessoa que sofra no seu dia-a-dia. Portanto, esta verticalidade de queremos ser todos o próximo CEO e de queremos ter todos a rotina de manhã perfeita, provavelmente não nos vai levar a grande sítio. E um problema, ou que para mim é o maior problema nesta superficialização e individualização do consumo de informação, das relações pessoais, tudo isso, é que nós não percebemos as raízes do sistema em que vivemos. Não fazemos a mínima ideia. Nós compramos uma camisola, nem queremos saber onde é que ela foi feita. E muito provavelmente o que está a acontecer, que são as realidades que, com alguma informação e alguma investigação, conseguimos perceber, é que a nossa camisola está a ser altamente poluente, está a ser responsável por pessoas estarem a ser escravizadas no outro lado do mundo e isso para nós acaba por nem entrar no nosso dia-a-dia. Nós só queremos saber das pessoas da Somália ou da Eritreia quando elas se metem num bote e por acaso se tornam refugiados e nós fingimos que queremos muito saber do que é que está a acontecer lá, mas no nosso dia-a-dia não é um assunto com que nós nos preocupemos no nosso consumo ou em nada disso. Ou pensar que enquanto nós achamos que a internet está a ser desenvolvida e temos velocidades mais rápidas de internet para que nós possamos navegar e ver os nossos vídeos de gatinhos à vontade, não, tudo isto está a ser desenvolvido porque
os traders na bolsa podem poupar alguns trocos, milhões de milhões, se conseguirem uma ligação mais rápida. O que faz desenvolver a internet não somos nós, não é a nossa utilização, não é termos um mundo mais sustentável, não é sermos melhores, nada disso. É poupar um dinheirinho e alguns pouparem um dinheirinho. Outro exemplo daquilo que vos digo é que esta verticalidade e esta forma de... estes feedbacks positivos, não é? Tipo, o Instagram, se o Instagram tem sucesso, quem sou eu para estar a dizer mal do Instagram? Não faz sentido. Mas leva-nos para pontos, às vezes, sem retorno e é preciso visualizar os dados para perceber o que é a realidade e o que é que estamos a construir com a realidade. E trouxe-vos a lei de Moore e a lei de Ehrums para vos dar essa ideia. A lei de Moore foi postulada nos anos 70 e dizia que a tecnologia, muito objetivamente, a capacidade de transistores por processador ia aumentar sempre a cada 2 anos. E isso aconteceu de facto. O que aconteceu também foi que na indústria farmacêutica aconteceu precisamente o fenómeno inverso. Se a capacidade de processamento estava a aumentar, a capacidade de inovação na indústria farmacêutica estava a baixar ao mesmo ritmo. Então estamos a desenvolver tecnologia para... Eu queria vos dizer isto para que possamos pensar todos os dias no nosso dia-a-dia que mesmo quando não vemos as raízes, elas estão lá, são invisíveis, subliminares, nós criamos-las sem querer, criamos-nos a informar, a relacionar, se tudo isto são raízes que nós criamos, são pessoas, são aprendizagens, as raízes são involuntárias, não é? Vocês estão a ficar com uma opinião sobre mim, estão a ficar com o meu contacto, tudo isso é uma raiz que nós estamos a criar entre nós. As raízes são indispensáveis, porque se os factos não tiverem uma raiz, é difícil nós percebermos onde é que eles chegaram, como é que chegaram a uma determinada conclusão. E é essa consciência das raízes que nós temos que ter para que mensagens como o incentivo ao ódio, à violência, que são mensagens muito mais simples e precisam de muito menos enraizamento, não sucedam com tanta facilidade. Trouxe-vos uma citação de alguém que eu gosto muito, de um texto que gosto especialmente e que, se puderem, vão ler, que se chama Civilização de Especialistas, que eu acho que traduz muito bem esta ideia do que vos quero dizer, que é, nós estamos a crescer em verticalidade, estamos a tornar especialistas, mas a falta de horizontalidade, a falta de diversidade do nosso cotidiano faz com que nós não sejamos bons humanos, ou estejamos a ser cada vez melhores CEOs e cada vez menos humanos. E então é importante voltar a pensar nisto, porque é importante que, até para os políticos, por exemplo, sejam pessoas boas, humanas e que tenham todas as condições que nós queremos. Esta frase tirei de um artigo do Shifter para vos explicar a relação entre a minha talk e o Shifter. Os homens gostam mais de construir do que preservar, ou seja, os homens gostam mais de próximo avanço tecnológico do que ver se aquele está realmente a fazer bem a alguém, ou seja o que for. E o que vos queria dizer com a mensagem final é que estamos permanentemente a criar raízes, precisamos é de garantir que o solo seja fértil. É isso que nós fazemos no Shifter. Obrigado.